Pitólio, o Eduardo Bolsonaro fez uma publicação no X agora há pouco e muito parecida com o que você falou no começo do programa e ao longo da edição de hoje. Ele diz o seguinte: já viu um time ganhar um campeonato sem partir para o gol do adversário? Um país ganhar uma guerra sem expulsar os seus inimigos do território? Na política ocorre o mesmo. Não há vitória sem ação e a omissão custa o sucesso. Mesmo num cenário que muitos traçam, não eu, onde Jair Bolsonaro não concorre em 2026. A única chance de um candidato, ainda que de direita, perder é o silêncio nesse momento sensível. Não haverá argumentos para impedir a cobrança numa campanha eleitoral, certamente em tom de revolta. Ele diz ainda: quem vai querer seguir uma pessoa que foi incapaz de, no momento mais crucial, sequer falar em defesa daquele que diz ser o maior líder político nacional? Uma pessoa dessa será apenas um corpo ocupando uma cadeira e entrará para a história como um popular, e aí eu vou dizer o que ele escreveu aqui, um popular bundão, mas do mesmo. E o tipo de político que o Bolsonaro mostrou que dá para enfrentar mesmo sem recursos, imprensa, sindicato, universidades, etc. Ele diz ainda, o movimento liderado por Bolsonaro não é um movimento de cunho pessoal, e sim um movimento histórico, perene, que vai seguir rendendo muitos frutos pelas próximas décadas, pelo menos. Quem ainda não entendeu que 2018 não foi uma onda que deu e passou, mas sim um divisor de águas, vai insistir em dar murro em ponta de faca. Além disso, eu ainda estarei sempre ao lado oposto ao PT, mas por uma questão de ética e princípios, jamais me furtarei de falar as verdades para o meu eleitorado. Essa é a base da minha relação de confiança com os meus representados e é isso que me sustenta nas posições políticas que ocupo. Então, eu estou nesse momento, nesse sentido, até fazendo um próprio serviço a eventuais futuros governantes, para que eles não tenham que tratar após eleito com o desgaste e a revolta das pessoas que votaram neles, achando que eles iriam ser iguais a Bolsonaro, quando, uma vez com o poder da caneta na mão, não colocam até gente de esquerda no primeiro escalão dos seus governos, do mesmo partido de Adélio Bispo. Esse é um tweet que ele fez agora há pouco, e acho que é importante destacar essa posição muito parecida com o que o Pitólio disse e com o que nós já discutimos na edição de hoje do programa em relação à não participação de Bolsonaro nas eleições do ano que vem, Pitólio. Muito obrigado, Barros. Muito obrigado. Borgo e audiência. A gente, veja, é um programa ao vivo. Tem uma característica na Auriverde que eu imagino que professores de universidades e faculdades de jornalismo, se conhecerem a nossa realidade, os caras têm um treco. O cara tem um piripaque. Vou te contar. Barros é testemunho ocular da história, assim como o João Vitor Teófilo foi até sexta. Vou fazer uma pergunta para o Barros. Tem reunião de pauta aqui, Barros? Nenhuma. A gente discute ontem o que vai ser notícia hoje? Não. A gente chega aqui às 6 da manhã para discutir o que vai ser abordado no jornal e o que pode ser dito e o que não pode ser dito? 3 para as 8, Pitólio. Acho que faz 5 anos ou mais que passou o tempo, hein? Que eu estou aqui. Nunca conversamos antes. A gente conversou nunca. E não tem assim, ó, tal coisa ali, não pode falar de tal pessoa. Quantas vezes aqui, a gente, até o Dr. Cláudio, a gente aqui conversando em debate no ar, pô, atravessou, ao vivo. Não tem, nós sabemos, é óbvio, né? Por prudência, internamente, nós sabemos até onde o regime do Brasil que a gente vive. Então, até onde o regime nos permite, porque dependendo do que falar aqui, é shadow ban, é sombra, é prisão, é cadeia, é processo. Olha o Malafaia. Por que eu estou dizendo isso? O Barros começa a ler, o Wellington Barros começa a ler esse tweet do Eduardo Bolsonaro, e a partir da leitura do tweet do Eduardo Bolsonaro, eu começo aqui, Borgo também, certamente, a tentar encontrar um caminho para poder comentar, para poder fazer com que você aí reflita, venha pensar sobre e tal. E muito disso eu vou confidenciar, tá? É uma confidência que estou fazendo para a minha audiência. Muito disso eu encontro amparo em oração, pedindo para que os meus anjos da guarda, meus protetores, aqueles que estão comigo, também me orientem, para que eu tenha um bom sopro de intuição, se é que você me entende. Para que a gente possa seguir protegido. E olhando para a oração de São Jorge, para que meus inimigos tenham ouvidos e não me ouçam. O que me ocorreu agora, enquanto Barros lia esse tweet do Eduardo Bolsonaro, foi o seguinte.
Nós ouvimos aqui há pouco o Ricardo Salles, conversamos sobre o Novo, passamos pelo Chiquini, temos um Brasil para discutir, uma eleição pela frente, tem muito sem vergonha aí, fantasiado de direita, que vai pedir o seu voto, que pode estar inclusive dentro do PL, enfim. Mas onde eu quero chegar? Teve um momento na eleição, segundo turno da eleição do ano passado, que o presidente Bolsonaro, conversando comigo, falou assim, vai para São Paulo, eu vou desembarcar em São Paulo hoje, perto da hora do almoço, vai lá que eu vou te entregar a medalha dos 3 Is, do imbrochável, imorrível e incomível. E Luizão estava comigo, eu estava a caminho de Curitiba para ajudar a Cristina Grêmio na reta final da campanha dela, e passei por São Paulo, no aeroporto de Congonhas, na sala das autoridades, e ali fui homenageado com a medalha dos 3 Is. Na sequência, teu filho foi agraciado com a medalha e o meu filho também. Certo, Borgo? Certo. O que você acha que passa pela minha cabeça quando eu vejo a mesma medalha na mão do Kassab? Imbrochável, incomível e imorrível. Né? Provavelmente tem I ali que vem a perder a função. Não sei. Enfim, não tô... Imorrível. Mas eu não estou falando da medalha. Eu não estou falando da medalha. Eu estou falando da atitude. Eu estou falando da atitude. Nós respeitamos o presidente Bolsonaro. Nós estamos com o presidente Bolsonaro até debaixo d'água. A Daniela Lima, que vai ser contratada pelo Lula, em algum momento tentou colocar nas minhas costas, né, a pecha de partidário, rádio partidária, para tentar me ferrar. Vai ser contratada? Já foi? Já foi? Faz tempo, né? Não sei, teve conversa. Não, você estava Contratada, na Globo, eu não sei. Estava na Globo News. Ah, sim. Ah, entendi. Mas Contrato teve conversa com intelectual, Sidônia. pelo menos. Teve conversa com Sidônia. Mas veja, como é que eu vou desprezar a atitude do presidente Bolsonaro quando entrega uma medalha dos 3 Is, que a gente sabe o valor que tem essa medalha para ele, para o Kassab? É uma decisão do presidente Bolsonaro. É uma decisão de quem olha e fala assim, o cara tem 19 senadores. 19 senadores. Se eu não olhar para esse líder dos 19 lá, entendendo que esses 19 vão fazer a diferença, não só na abertura do impeachment, do processo de impeachment do Moraes, mas da votação do processo de impeachment, se eu não estar perto desse líder aqui, eu vou me ferrar. Eu estou fazendo uma fala aqui, Bogô, para mostrar o seguinte: nós somos Bolsonaro até debaixo d'água e nós precisamos ler os recados dados pelo presidente. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo corretamente em defesa do pai e dos seus valores, que são inegociáveis, assim como os nossos, e a gente faz isso aqui todo dia, me mostra o seguinte: nossa capacidade de avaliação precisa passar por um ponto. Quem é traidor de verdade? Quem é que está discutindo herança com o Bolsonaro vivo? Para esses nós precisamos olhar com absoluto critério. Mas eu não posso, por exemplo, e volto à questão do Salles, e volto à questão do Novo, e volto à questão... Enfim, nós temos um Brasil para discutir. Amigo, se o presidente Bolsonaro entregou uma medalha dos 3 Is para o Kassab, ele sabe o motivo pelo qual ele fez isso. Te incomodou? Incomodou a mim também. Pô. Mas teve um momento lá atrás que Bolsonaro falou um monte de verdade, que você também se incomodou falando, pô, será? Não é possível? Meu Deus, o que o presidente está falando? E era verdade. Ou seja, o que eu estou tentando te mostrar é que eu tenho amor pelo presidente Bolsonaro, eu tenho carinho, eu tenho respeito, eu sei o que ele fez por mim, do ponto de vista do despertar político, pela minha família, porque hoje eu defendo os meus filhos e o futuro deles. Não tem dinheiro no meio não, hein? O que tem é um patriota que nasce ou renasce a partir do que o presidente Bolsonaro fez. Novo país, né, Piton? Um novo país. Novo país, é uma chance de mudança. Um acordar. Patriota novo, exato. O Brasil acordou. Agora, e aí? Eu vou falar para o Bolsonaro que ele está errado em entregar a medalha para o Kassab? Eu vou falar para o Bolsonaro que ele está errado em fazer acordo com o PSD, que tem 19 senadores?
Então agora o Bolsonaro, ele vira um intergaláctico. Eu não estou em defesa do Salles, não estou em defesa do Novo. Eu só estou tentando mostrar para os mais apaixonados que nós também precisamos olhar para decisões tomadas pelo presidente Bolsonaro e compreendê-las. Quando o Bolsonaro entregou a medalha para o Kassab, eu falei, puta, fudeu. Não acredito. O que o presidente... O que ele viu? O que a gente não viu ainda. O presidente Bolsonaro tem uma visão além do alcance. Agora, eu também não posso ficar agarrado. PL. Ô, PL. Pô, o PL tem Tiririca e tem Romário, cacete. Então eu preciso... Quem é bom? Ó, e nem estou falando que esse é bom, aquele outro é ruim. Mas nós temos que estabelecer, a partir de agora, critérios naquela sua caderneta, do seu bloco de notas do celular. Quem é quem? Para te ajudar a votar lá em outubro do ano que vem, para você não ser ludibriado, enganado de novo. Agora, olhe todos os movimentos. Tá aqui, ó, semana passada, saiu em vários meios de comunicação Eduardo Bolsonaro que poderia sair do PL. Vai chamar o Eduardo Bolsonaro de intergaláctico? De traidor? De traidor? Mas nós precisamos ter a capacidade de analisar. Nós não podemos aqui agora dizer simplesmente assim, não sou mais Bolsonaro porque ele entregou a medalha para o Kassab. Qual que é a leitura que você faz quando o Bolsonaro age assim? O que ele quis fazer com essa medalha entregue para um... Veja, eu vou me arriscar a dizer... Foi bacana quando o Bolsonaro apoiou o Alcolumbre e o Hugo Mota? Não, vamos passo atrás. Foi bacana isso? Você pode imaginar, isso é uma conclusão que eu estou tirando. Eu, Pitório. Quando o Bolsonaro ouviu aqui nessa rádio, que foi quando nós nos aproximamos, e eu entendo que hoje eu tenho a confiança do presidente Bolsonaro, porque tudo o que fiz aqui com relação ao hacker, Patrick Brito, que eu entrevistei, nunca teve nenhuma interferência do presidente Bolsonaro. Foi uma decisão minha, de ouvir o hacker que disse que em maio de 2018, segundo o hacker, foi contratado pelo Kassab para hackear Bolsonaro, seus 3 filhos e Adélio Bispo. Quem disse não fui eu, foi o hacker. Quem tem que apurar não sou eu, é a Polícia Federal, é a Polícia Civil de São Paulo, não sou eu que tenho que apurar. Eu tenho que fazer o meu papel, que é o jornalismo. Naquele momento, é uma conclusão minha. Você pode imaginar como se sentiu o presidente Bolsonaro, tendo então definitivamente um nome exposto ali, de quem contratou o hacker para espionar os 3 filhos e Adélio Bispo em maio de 2018. Você acha que Bolsonaro ficou lá felizão? Ah, que bom, foi o Kassab que contratou o hacker. Você acha que... Ou ele se emputeceu? Dá para imaginar? Dá para facilmente você concluir o que passou na cabeça de um homem que tem sangue, que corre nas veias como o presidente Bolsonaro? Agora, dá para imaginar o que significa 1 ano e pouco depois ele entregar uma medalha para esse homem? Ele tem um objetivo. Agora, ele tem um objetivo pautado por uma estratégia, por um planejamento. Ele sabe onde ele quer chegar. E a gente acredita no presidente Bolsonaro. Oh, mas por que você está falando tudo isso? Porque eleição sem Bolsonaro em 26 é golpe. E ele se submete, inclusive, a isso para poder encontrar o caminho do impeachment do ministro Alexandre de Moraes via Senado, o PL da anistia e o fim do foro na Câmara. É nítido. É nítido. Agora, a gente precisa tomar cuidado com o julgamento. Esse não serve, ponto, acabou. Então Bolsonaro também não serve porque entregou a medalha para o Kassab? Kassab é o sistema. Kassab é o rei do centro, rei do centrão. Tem 3 ministérios do governo Lula e secretaria do Tarcísio. Então, o presidente Bolsonaro está errado? Vou execrar, acabou o presidente Bolsonaro para mim? É óbvio que não. Nesse caso, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que ele tem uma visão muito mais, né, precisa, ou muito além da minha. E a gente tentar contornar isso e olhar para frente. Porque nós temos um processo eleitoral aí decisivo. E se nesse processo eleitoral Bolsonaro não estiver, amigo, acredite, nós perdemos. Só que o momento de lutar ainda é agora. E eu tenho feito falas recorrentes aqui na Auriverde. Pô, a gente está no sofá, meu, e no sofá nada vai mudar. A gente está falando de 7 de outubro, aliás, 7 de setembro. 7 de setembro a gente está falando de 3 semanas cheias até lá.
Tá tudo bem mesmo? Esses caras que estão decidindo estão adorando ver o Brasil virar uma Coreia do Norte. Lembrando que o julgamento começa dia 2, hein? 2. Tem o dia 7, mas E pode terminar dia 12. E já começa dia 2. Exato. E provavelmente com votos já declarados. E com a pena já 40 anos ou mais. A decisão está pronta, já todo mundo sabe qual que Então, será amigo, a decisão. olha o tamanho da nossa responsabilidade. Eu queria dividir isso contigo, porque enquanto o Wellington Barros lia o tweet aí, o post do Eduardo Bolsonaro, minha cabeça entrou e falou, cara, a gente precisa lembrar das decisões do presidente Bolsonaro, que muitas vezes, aparentemente ou inicialmente incompreensíveis, mas ele tem um objetivo. Qual é o nosso? Não é entregar os 50% da Câmara e do Senado para o Bolsonaro? E tem mais. O Bolsonaro é o que está segurando eles virem para cima da gente. Eu vi hoje de manhã o vereador de Vitória, O Dárcio. O cara está sendo processado pelo Ministério Público Federal porque fez um comentário técnico a respeito do Flávio Dino. Imagine um ministro do Supremo, Na época, ministro da Justiça. que era ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo, utilizando do Ministério Público Federal para ir para cima de um vereador. Vereador. Você imagina a hora que se prenderem o Bolsonaro mesmo em outro tipo de regime, se condenarem o Bolsonaro, o que vai separar para o sistema, o regime, atrás de cada um. Cada um que se manifesta nas redes sociais, processo para cima de todo mundo. Porque o foco agora não é mais traficante, não é roubo do INSS, o foco agora é crime de opinião. É atrás de cada um de nós. E o que segura para vir para cima de nós, por enquanto, é o presidente Bolsonaro. Por isso que o Pitoli diz, eu concordo com isso, eu também defendo isso. Se o sistema conseguir tirar o Bolsonaro da jogada, o mecanismo ganhou. Aí virão para cima da gente com tudo, tudo. Eu, o Pitoli, a rádio, vocês que estão assistindo, tem Ministério Público em todas as comarcas, todas as cidades. Vão para cima de todo mundo. Eles vão quebrar o país. Eles estão colocando... Mas para eles está ótimo isso. Para eles está ótimo, porque para eles não vai faltar dinheiro. Falta dinheiro para o Maduro? Tá lá, os Estados Unidos acabou de bloquear na República Dominicana 700 milhões de dólares de patrimônio do Maduro. Para eles não falta dinheiro. Eles vão ter dinheiro. Ah, mas é em papel, seja no que for. Agora, para o Brasil inteiro, são os 213 milhões de pequenos tiranos, como a Carmen Lúcia falou, eles não estão nem aí. Eles vão vir para cima de cada um para colocar na cadeia e acabar com cada um de nós que queremos exercer a liberdade de expressão.